As 21 eternidades, que são apresentadas nos livros básicos. A primeira eternidade. Uns tantos habitantes do mundo racional, fazendo uso da liberdade, entraram pela parte da planície racional, que não estava pronta para entrar em progresso. Tudo começou aí, com a desobediência dos habitantes do mundo racional. Sendo essa desobediência o primeiro degrau criado, que viria dar causa à descida da planície racional. E a descida da planície racional, deixando seu lugar de origem, é o segundo degrau, rumo à deformação racional. E junto com ela, aqueles habitantes do mundo racional, que por conta desse afastamento do mundo racional, começaram a perder suas virtudes, e essas começaram a se reunir e formaram um foco de luz. Sendo essa a segunda eternidade. E com o passar do tempo, aqueles habitantes do mundo racional, que vieram em cima da planície, acabaram por perder todas as suas virtudes e vieram se extinguir no início da materialização da planície racional por conta da ação do foco de luz sobre ela. E essa extinção marcou o terceiro degrau. Vindo daí, o quarto degrau, com a formação de outros corpos de vida, a formação dos monstrinhos. Esse quarto degrau durou uma longa eternidade. E no quinto degrau da deformação, esses monstrinhos iniciaram a comunicação por meio de urros e de guinchos, mas o entendimento não era nenhum. Enquanto isso, o foco de luz ia esquentando e deformando cada vez mais a planície, deformando-a ainda mais. E os monstrinhos evoluindo, começaram a soltar a voz e passaram a gaguejar. E tudo seguia se deformando com o calor do primitivo sol, que ia penetrando cada vez mais profundamente, e com isso, a planície gomosa e a resina que saiu da planície iam perdendo suas virtudes. Foi quando chegamos ao sétimo degrau, vindo nessa sétima eternidade, a reunião das virtudes da planície e da resina num corpo carbono que foi produzido pelo Sol. Era a formação da Lua, no sétimo degrau, mas ainda sem os seus quartos. E no oitavo degrau, as virtudes que iam saindo da deformação da planície e da resina, que não se reuniram no corpo carbono, iam passando, subindo e se reunindo para formar outros corpos celestes, as estrelas. Então o oitavo degrau é marcado pela formação das estrelas. No nono degrau, os monstrinhos progrediram para gagos bem mais adiantados, mas não eram ainda de grandes entendimentos. No décimo degrau, já eram gagos com algum entendimento, mas ainda muito vago. No 11º degrau, mais adiantados, iam soltando mais a voz e melhorando a gagueira. Tudo seguia indo bem para os monstrinhos, mas piorando para a planície racional, que se deformava cada vez mais. No 12º degrau, a deformação da planície racional já estava bem adiantada. A resina já se transformava em cinza e a goma afinando, se transformando em água. No degrau seguinte, o 13º degrau, tem a penetração da água na terra. Com isso, fez submergir as partes menos sólidas, vindo daí a separação das terras. Então, o 13º degrau é marcado pela separação das terras, a formação dos continentes. Após esse evento dramático da separação das terras, causada pela infiltração da água, essa infiltração deu causa, também, ao surgimento da vegetação. Alcançava assim a planície racional o seu 14º degrau de deformação. Então, o 14º degrau é marcado pela formação da vegetação e também pelo uso da água que os monstrinhos passaram a fazer para aliviar a garganta pelos esforços que faziam para falar gaguejando. E essa água, com o aumento do seu uso, com o tempo, foi causando a dilatação dos órgãos. No degrau seguinte, no 15º degrau, se deu o surgimento dos animais. Mas não só isso, os monstrinhos, com a dilatação dos órgãos, causada pela ingestão da água, passaram a se sentir estimulados a comerem os vegetais. Então, no 16º degrau, veio a dilatação dos órgãos, agora, pela ingestão dos vegetais. Até aí eram eternos. Veio o 17º degrau. As novas gerações começaram nesse progresso e duravam uma longa eternidade. Morriam e nasciam, porque em meio a esses vegetais tinham aqueles venenosos,
e como o entendimento deles ainda era muito precário, não se davam conta disso, adoeciam e morriam. Então, o 17º degrau é marcado com o surgimento das novas gerações e pelos primeiros casos de mortes. Deu-se aí o início da humanidade do Rosário da Vida. Vindo a seguir, o 18º degrau. A Lua já aparecia com suas modificações e as estrelas também. A deformação estava muito adiantada e o Sol passou a fazer seu giro, dando início ao dia e à noite. Na 19ª eternidade, a vegetação já estava bem modificada, porque tudo estava bem mudado. Já tinha agora dia e noite, já chovia, a atmosfera estava mais aquecida pelo maior calor do Sol, e a Lua já estava fazendo seus 4/4, então isso causou a modificação da vegetação, e de tudo e de todos. Na 20ª eternidade, ou 20º degrau, temos a continuação do avanço da deformação e a evolução dos seres humanos pela renovação das gerações com novos entendimentos e já enfrentavam as dificuldades da vida de forma mais inteligente. E para finalizar, o 21º degrau. Todos já com uma boa compreensão das coisas. É nesse degrau que vamos parar de descer e vamos subir para o nosso verdadeiro natural, todos se transformando, conscientemente, ao seu estado original, na planície racional, por meio da fase racional, por meio do desenvolvimento do raciocínio. Todos de volta ao mundo racional. Salve!